aí, galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos nesse sabadão falando sobre o mercado da NBA. Eu separei aqui algumas informações que saíram na imprensa americana para a gente comentar, mas antes peço para que você rapidinho deixe o seu like e se inscreva no canal, que ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Vamos lá, sem muita enrolação, vamos começar o vídeo falando sobre o Memphis Grizzlies, né? O GM da equipe do Grizzlies deixou muito claro na última entrevista que ele cedeu que a franquia vai ser bem ativa nessa próxima off-season. Ele disse que o time vai buscar reforçar principalmente a parte ofensiva. Então, podemos sim esperar algumas movimentações do Grizzlies. A única movimentação já confirmada é a não renovação do Dillon Brooks, né? Segundo o Shams Charania, o Memphis já comunicou o Dillon Brooks de que não vai renovar com ele e que ele não deve permanecer no elenco. Então a única movimentação confirmada é essa saída do Dillon Brooks. Porém, o Clutch Points, que é um dos principais portais, né, que cobrem a NBA lá nos Estados Unidos, publicou uma matéria hoje, uma matéria que foi escrita pelo nosso querido Quentin Alberti, né? O Quentin Alberti publicou essa matéria lá no Clutch Points, listando alguns possíveis alvos do Memphis Grizzlies nessa próxima off-season. Eu achei bem interessante e resolvi trazer aqui pro vídeo pra gente comentar. O primeiro alvo que ele diz que o Memphis pode ir atrás é o Corey Joseph, né, o armador veterano, né, que teve passagens pelo Toronto Raptors, pelo Indiana Pacers, pelo Detroit Pistons. Seria visto, né, pelo Clutch Points, pelo Quentin Albert, como um bom alvo para a equipe do Grizzlies, muito por conta da sua experiência e pela sua consistência nos arremessos nos últimos anos, né? Nas últimas 3 temporadas, o Corey Joseph chutou para mais de 40% no field goal e mais de 37% na linha de 3. É um armador consistente, não é um armador espetacular, mas poderia sim ser uma boa opção para dar uma profundidade maior nessa rotação de guards da equipe do Grizzlies, que hoje se resume a Ja Morant e a Theo Jones. Então, Corey Joseph é visto, né, pelo Quentin Albert como uma boa opção para o Memphis. Eu também acho uma boa opção, até porque a pedida do Corey Joseph seria muito baixa, né? Dificilmente ele receberia mais de 4 milhões de dólares nessa temporada. Então, pelo investimento baixo e pela entrega boa que ele pode ter, eu também acho que seria uma boa opção. Outro alvo que é listado na matéria do Clutch Points é o Torrey Craig, né? O Torrey Craig ala, né? Ele será agente livre, né? E seria uma boa substituição do Dillon Brooks, né? O Torrey Craig é um defensor muito bom, muito versátil, é um cara que consegue defender diferentes posições, é agressivo, é muito atlético, bem mais atlético do que o Dillon Brooks, inclusive, e ofensivamente é um cara que pode entregar até mais do que o Dillon Brooks. A questão do Torrey Craig é a pedida dele, tá? Eu acho que o Torrey Craig vai pedir pelo menos uns 9, 10 milhões de dólares por temporada, né? Ele se valorizou bem nos últimos anos, então, sinceramente, eu acho que a pedida do Torrey Craig vai ser um pouquinho salgada. Daí eu não sei se o investimento valeria a pena, mas pensando em peça para substituir o Dillon Brooks, para executar a função que o Dillon Brooks executava, eu acho que o Torrey Craig seria realmente uma boa opção. E a terceira opção, o terceiro alvo que foi listado na matéria do Clutch Points é o James Johnson, né? O veterano James Johnson seria visto como uma boa opção, como um possível alvo, por conta da sua experiência, né? Uma coisa que acabou faltando muito para esse Memphis nessa última temporada foi experiência, foi veteranos, né? Faltou realmente uma voz mais madura no elenco. E o James Johnson é um cara que tá na liga há muito tempo, é um veteranaço, um cara que já passou por tudo dentro da NBA, é um jogador que joga duro, né, o famoso tough guy,
é um tough guy, um cara que joga duro, um cara muito intenso na defesa. Eu não sei se valeria a pena o investimento, né? Porque é um cara já veterano, que não vai ter uma entrega no ataque muito grande. Mas pensando nessa questão do James Johnson ser um cara experiente, ser um cara que já viveu muito na liga, um cara que consegue controlar bem o vestiário, talvez valeria a pena. Dessas 3 opções que foram listadas, a que eu mais gosto é o Torrey Craig, mas, como eu disse, me preocupa um pouco a questão da pedida salarial do Torrey Craig. Se ele pedir, vamos lá, uns 8, 7 milhões por temporada, eu acho que o investimento valeria super a pena. Então, os 3 alvos que foram listados na matéria do Clutch Point são Corey Joseph, armador, Torrey Craig, ala e James Johnson, também ala. Quais dessas opções você mais gosta? Eu gosto muito da opção do Torrey Craig. Outra informação que eu queria trazer aqui nesse vídeo é relacionada ao Jaylen Brown e sobre uma possível ida do jogador para o Houston Rockets, né? O Jake Fisher publicou uma matéria, né, hoje, dizendo que o Houston Rockets deve tentar uma troca pelo Jaylen Brown nessa próxima off-season, né? O Jaylen Brown, ele vai entrar no seu último ano de contrato e já faz alguns meses que existe essa especulação de que o Jaylen Brown pode acabar saindo do Boston Celtics, que ele não estaria satisfeito com o Boston Celtics, e o Houston aparece como uma boa opção, né, para o Jaylen Brown, muito por conta da chegada do Ime Udoka, né? O Ime Udoka foi contratado para ser o novo treinador do Houston Rockets a partir da próxima temporada, e o Udoka tem uma relação muito boa com o Jaylen Brown, tanto que quando aconteceu aquela polêmica do Udoka no Boston Celtics, o Jaylen Brown foi o primeiro jogador do time a se manifestar a favor do Ime Udoka, né? O Jaylen Brown, ele deixou muito claro em várias entrevistas que ele queria que o Ime Udoka ficasse na equipe. Então, por conta da chegada do Ime Udoka, o Houston Rockets se torna um candidato ainda mais forte a conseguir uma troca pelo jogador. Jake Fisher diz que o Houston deve sim ir atrás do Jaylen Brown, e é importante dizer que não é a primeira vez que o Houston é ligado ao Jaylen Brown. Mesmo antes da chegada do Ime Udoka, o John Granato, né, soltou a informação que o Houston tem muito interesse no Jaylen Brown, e tem sido muito falado na imprensa de Houston que a franquia não vai mais reconstruir e que vai buscar trocas, vai buscar movimentos bem ousados nessa próxima off-season. Já foi até dito que o Jalen Green poderia ser envolvido em uma troca por uma super estrela. Então, pensando aí, né, num possível desejo do Jaylen Brown a se juntar ao Ime Udoka de novo, uma troca envolvendo o Jalen Green e um bom capital de draft, me parece algo bem possível, né? Não vou dizer que vai acontecer, porque não tem como cravar isso, mas é algo possível, é algo que pode sim rolar. É algo que pode rolar, né? Pensando aí no contexto geral. É importante dizer que o Jaylen Brown, ele pode, nessa próxima off-season, assinar uma extensão prévia com o Boston Celtics de até 189 milhões de dólares. Só que se ele não assinar essa extensão e se tornar agente livre depois da próxima temporada, ele pode buscar um contrato de mais de 200 milhões de dólares. Então, essa off-season promete ser bem interessante e vale muito a pena ficar de olho nessa situação do Jaylen Brown. Sendo sincero, eu acredito que realmente o Houston vai ir atrás do Jaylen Brown. E essa relação do Jaylen Brown com o Ime Udoka pode acabar fazendo a diferença no negócio. E para fechar o vídeo, eu queria falar sobre o Christian Wood, né? O Christian Wood, ele estará disponível no mercado na próxima off-season e, pelo que parece, o Dallas Mavericks não deve tentar ficar com o jogador, né? O Christian Wood, ele teve uma boa passagem pelo Dallas, né? Veio muito bem do banco. Quando foi titular, conseguiu render, só que parece que o Dallas não tá muito afim de ficar com o jogador. E segundo matéria publicada hoje no Bleacher Report, o Chicago Bulls aparece como um forte candidato a assinar um contrato com o Christian Wood. Na matéria é dito que o Chicago Bulls está querendo fazer muitas movimentações nessa próxima off-season, e o Christian Wood seria visto como um bom alvo
para a equipe, né? Na matéria também diz que o Christian Wood deve buscar um contrato de, no mínimo, 12 milhões de dólares por temporada. É uma pedida que, sendo muito sincero, eu nem acho tão absurda assim, pensando na entrega do Christian Wood. Defensivamente é um cara que eu tenho vários questionamentos, só que no ataque é um jogador que entrega, um jogador versátil no ataque, que espaça a quadra, joga bem no post, tem um bom trabalho de peça. Então, se ele pedir 12 milhões de dólares, eu acho que é algo justo, é algo correto, e se o Chicago conseguir contratar o Christian Wood, eu vou achar uma ótima movimentação, principalmente se o Bulls conseguir também trocar o Nikola Vucevic. Quem sabe não rola uma signing trade, né, entre Dallas e Chicago, né? Chicago enviando o Vucevic e o Dallas enviando o Christian Wood. Eu acharia uma boa negociação, principalmente para o Chicago Bulls. Então, segundo a matéria do Bleacher Report, o Chicago Bulls pode sim ser o novo destino de Christian Wood, tá bom? Pessoal, essas eram as informações que eu queria trazer para vocês hoje. Quero saber a opinião de vocês, hein? Desses alvos, né, que foram listados esses alvos que foram listados pelo Clutch Points pro Memphis Grizzlies. Quais que vocês acham os mais interessantes? Jaylen Brown no Houston Rockets, acha possível? E Christian Wood no Chicago Bulls, seria uma boa? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, peço para que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? A gente se vê no decorrer do dia com mais conteúdo. Agradeço muito pela sua audiência, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.